né, nessa criação? É muito difícil na questão da maternidade solo. A família, ela tem que estar, presente em todos os momentos, mas isso também depende da escola abrir para as famílias ter essa participação, né. Eu acho que a família, ela tem um papel fundamental nessa participação dentro da escola. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Código Feminino. Hoje eu estou aqui com a Michele Silva. Iremos falar sobre educação. Bem-vinda, Michele. Obrigada. Se vocês quiserem conhecer mais do trabalho da Michele, ela tem uma página no Instagram, Relatos de Prática. Seguem ela lá que tem muitas dicas legais. Quais são os desafios enfrentados na educação pública no Brasil hoje, Michele? Os desafios são muitos desafios, né, que a gente enfrenta hoje. A sala superlotada, a saúde do professor, né. Hoje 127 professores se afastam por dia por, problemas psicológicos. Então tem as questões da valorização do profissional também, né. Seria uma das profissões que deveriam ser mais valorizadas no Brasil e a gente tem uma valorização, principalmente salarial, baixíssima. Que mais? A gente enfrenta muitos desafios, são muitos. Entendi. Nossa, o número é grande, 127 professores por dia. Se afastam das salas de aula por essas questões, né. As condições de trabalho que a gente passa são Mas isso bem se dá difíceis. devido à sobrecarga, ao excesso de quantidade de alunos e falta de professor? O que S que você acha que Eu acho que é um conjunto, tá, a gente tem falta de profissionais, falta de professor, a gente tem salas superlotadas, a gente tem, eh, acho que uma população que não valoriza, né. Então o profissional de educação, ele é visto muitas vezes como um cuidador, então a gente não é a valorização da sociedade, né, também, do Estado, né? do Estado. Como as mães podem participar mais ativamente na educação dos filhos? Eh, a família, ela tem que estar, presente em todos os momentos, mas isso também depende da escola abrir para as famílias ter essa participação, né. A gente tem as reuniões com as famílias que acontece, bimestralmente, a gente tem essa periodicidade da reunião com as famílias. Mas, as famílias elas podem acompanhar, eh, de de diversas formas, assim, comparecendo quando a escola chama, aos eventos da escola, perguntando para as crianças, né, "O que que vocês fizeram hoje?". Eu acho que a família, ela tem um papel fundamental, nessa participação dentro da escola. Tem algumas coisas que a família pode participar que são, o conselho da escola, a reunião de APM, que é a Associação de Pais e Mestres, então tem várias formas da família participar. Você sente que hoje em dia tem muito essa falta da participação, que as mães, a maioria não participam, a maioria são participativas, querem saber da educação, participam em casa também, né, auxiliando na educação? Sim, a participação ela é pouca, assim, mas assim, a gente tem que ver um conjunto, né. Por que que as famílias estão participando tão pouco da escola, né? Será que essa escola ela é aberta para essa família? A família quando ela chega lá, ela é bem acolhida, né. Tem a questão também que muitas vezes as reuniões são feitas em horário de trabalho, então a gente não tem uma movimentação, da das empresas mesmo para que essas famílias participem, então ela vai ser liberada, vai ser descontado alguma coisa, né, às vezes vai perder o emprego porque participou de alguma reunião, então eu sempre vejo, assim, os 2 lados, de não julgar a família, porque a gente vê que a escola, os profissionais de educação, os professores, elas são muito julgadas, mas a gente também julga muito a família, né. "Ai, não participou, por que que não participou?". Muitas vezes não é porque elas não querem participar, mas porque a gente não tem uma movimentação para que essa família esteja dentro da escola também, né. Mas a participação eu não posso dizer que é muita, realmente, é pouca. E a escola, todas as escolas, elas têm essa eles buscam
incluir a família, ter essa participação ou isso é de escola para escola? Não, assim, a maioria das escolas, elas têm um calendário a seguir, né? Dentro desse calendário, a gente já tem as reuniões previstas com as famílias, a gente tem as reuniões que a gente chama mais assim de pedagógicas, que é para a gente passar como está a evolução da criança, e tem as reuniões com a família, de convidar a família mesmo, da família na escola, né? De ter algum evento para as famílias participarem, da gente se organizar para receber aquelas famílias, fazendo al ou um passeio, ou fazendo alguma atividade, alguma proposta com aquela família. O conselho de escola e a APM, a gente sempre convida no início do ano, quando a gente inicia as atividades, a gente sempre convida, né? Olha, a gente tem o conselho de escola, a gente tem a APM, quais as famílias que querem participar. Então, a gente sempre tem esse convite. Então, essa abertura tem. E a importância do auxílio nas tarefas, na própria educação, né? Aham. Como que você vê isso hoje? Como que está sendo a participação dos pais? Olha, eu participo mais da educação infantil, né, então a gente não tem muita essa questão das tarefas, mas eu vejo, assim, que a gente vem tentando mudar esse cenário principalmente na educação infantil, das perguntas, de falar assim, de conversar com essas famílias, de perguntar em casa assim, em vez de perguntar: "O que que aconteceu?", né, "Alguém te bateu?", sempre assim essas perguntas para o lado ruim, a gente está perguntando para as crianças: "E o que que aconteceu hoje de legal?", né, para você saber, para você ter essa proposta. Muitas escolas hoje, elas mantêm redes sociais, ou WhatsApp, ou Instagram, para estar também mostrando o que que foi feito naquele dia, para que as famílias possam conversar. Porque o que que acontece? Na educação infantil, no SEI, na EMEI, muitas crianças ainda não sabem falar, né? Hum. Contar tudo aquilo que elas vivenciaram durante o dia. Então, às vezes a gente pergunta assim: o que que aconteceu na escola hoje? Fala, se resumir, eu brinquei. Então, a gente tem esses canais, né, de comunicação com a família, de apresentar as propostas, de falar: olha, hoje a gente vivenciou isso, né? E elas estarem podendo conversar com as crianças, assim: olha, eu vi lá que hoje teve bolinha de sabão, você gostou? Então, as redes sociais têm ajudado bastante nessa parte também. E quais as dificuldades que você vê hoje que os professores enfrentam com relação aos pais na educação? Olha, eh, as dificuldades. Eu acho que é muito essa questão social mesmo, de como a gente vê, de como a gente entende essa profissão, né, do professor. Então, para essas famílias, o que que é a professora hoje? Ela é responsável pelo cuidar, então ela tem que olhar, se a criança amarrou o tênis, se ela não perdeu uma blusa, se ela não esqueceu um brinquedo. Então, o que que é essa educação infantil para as famílias hoje, e o que que elas valorizam, né? O que que é importante quando ela chega em casa, dizer assim: "Olha, meu filho está na escola, o que que foi importante?". Então, essa relação com a família, ela permeia muito nessas nuances, assim, né, do qual é a expectativa da família em relação àquele profissional, àquela escola. Então, a gente tem algumas dificuldades de desentendimento mesmo, daquela família não entender qual é o momento que aquela criança está passando, né, o que momento que a educação infantil está proporcionando para aquela criança. Então, tem muitas vezes que a família está muito focada, assim, na alfabetização. Eu quero que a minha criança aprenda a ler. E isso é uma questão muito de ego das famílias, né? De falar para o meu vizinho: olha, ela já sabe escrever o nome, ela já sabe o alfabeto. E o que que é realmente hoje importante na educação infantil? É a criança brincar, é o socializar, como eu falo sempre, muito assim, hoje você está numa empresa, é importante, assim, você escrever bem, falar bem, mas você pode ser ótimo em escrever bem, falar bem, e não saber socializar, Já está né? atropelando a fase da criança, não respeitando, né? Isso. E aí, o que que é valorizado, né, hoje em dia?
Então, você tem que saber socializar, você tem que saber conviver com as outras pessoas, você tem que saber viver em grupo. Então, isso a educação infantil proporciona. E com relação a que na idade que você trabalha, não tem muito isso, mas nas dificuldades de aprendizagem já consegue identificar logo no começo? Em questão, você fala na questão da ajuda das famílias, Não, prejudicar a do aprendizagem? profissional mesmo. Por exemplo, você já identificar que aquela criança ela tem alguma dificuldade, além de interação, de socializar ou até de estar, interagindo ali, Aham. né. Já consegue identificar isso? Sim, a gente consegue identificar algumas coisas, né? Mas é que assim, enquanto profissional da educação, enquanto professora, a gente não tem diagnóstico. Então, a Hum. gente tem, assim, algumas coisas que a gente acha que a criança deveria estar fazendo dentro daquele período, dentro daquela idade, e que a gente está vendo que ela tem dificuldade de alcançar, né? Então, nesses casos, a gente consegue fazer um encaminhamento e pedir para um profissional avaliar. A gente pode, dizer aquilo que a gente percebeu, né? Então, a gente percebeu que não interage muito com as outras crianças, a gente percebeu que gosta sempre de estar brincando sozinho. Então, a gente vai colocando as coisas que a gente percebeu naquela criança e a gente passa para o encaminhamento por um profissional. E você com certeza em 20 anos já teve experiência com a educação, atípica, né, lidar com crianças com deficiência, né, ou neurodivergente. Sim. Que você pode dizer nessa questão do cuidado, se ele exige um cuidado maior, né, vamos se dizer assim, se hoje o Estado ele está preparado para lidar com essa situação, se vocês têm um suporte. É. É assim, a gente vê que, com o passar dos anos, o número de crianças, com deficiência na sala de aula aumentou muito. E por um lado isso é bom, isso quer dizer que essas crianças estão indo para a escola, né. Não quer dizer que antes não existiam e agora aumentou, não, quer dizer que muitas dessas famílias não achavam importante que essas crianças frequentassem a escola, né. Tem todo o preconceito que elas têm que passar e hoje em dia aumentou muito o número de crianças em sala de aula. E, infelizmente, a gente tem um suporte mínimo, assim, né. Hoje em dia, por exemplo, na minha escola, a gente tem mais ou menos umas 3, 4 crianças com deficiência por sala. O que a gente recebe de apoio são AVS, que são auxiliar de vida escolar. Essas profissionais, elas não entram em sala de aula, elas ajudam na troca, quando a criança usa fralda, na alimentação, quando a criança ainda não consegue se alimentar sozinha, e na, na movimentação, né? Então, se a gente vai sair da sala para ir para o parque, essa profissional é que ajuda. Por exemplo, se a criança é cadeirante, então quando a gente vai sair da sala, a gente pede para auxílio para essa profissional. E que ajudaria a gente dentro da sala de aula são as estagiárias. Então, na minha escola, só tem 2 estagiárias. Então, ela não consegue dar suporte para todas as salas. Então, muitas vezes a professora ela fica sozinha com uma sala com 30 crianças e dentro dessas 30 crianças com as crianças com deficiência. Então, a gente dá conta, né. Mas o que que a gente precisaria? De suporte para essas crianças, terem realmente a inclusão, delas Sim, realmente serem atendidas nas necessidades dela, porque quando você está dando suporte para o todo, você não está dando atenção àquela necessidade específica, né. sim. Então isso é bem difícil. Isso é com certeza uma das causas que adoecem o profissional, né. É bem tem muito desafio, né. E com relação a tratando desse mesmo tema, dentro dessa linha, dessa faixa etária, existe você já vivenciou, viu alguma situação de preconceito, discriminação, por uma criança, ter algum
alguma deficiência? Já vivenciou isso? Isso parte mais das crianças, mais dos pais? Olha, no geral, as crianças, elas são muito acolhedoras, né. O que acontece num primeiro momento é das crianças acharem que essa criança ela é um bebê, então ela é tratada como um bebê, porque na maioria das vezes elas não falam, elas usam fralda, então coisas que as crianças na idade que eu trabalho, que é da EMEI, elas já passaram. Então, o que a gente tenta é conversar com as crianças, olha, não é um bebê, ela é uma criança da sua idade, mas ela ainda precisa alcançar algumas coisas, ela ainda está aprendendo algumas coisas. Mas no geral, as crianças brincam, elas acolhem, elas ajudam, elas dão bastante acolhimento para as crianças com deficiência. Eh, Das famílias, assim, a gente precisa de uma compreensão, porque muitas vezes essas crianças podem morder, né? Porque como elas não conseguem falar, então as interações dela às vezes é pelo toque, então às vezes elas podem morder, podem bater. Então a gente acaba sempre em reunião conversando sobre esses casos, né? Conversando com as famílias. Eu não sinto que exista tanto preconceito, não vejo assim por parte das crianças. Pode ter no início, assim, um estranhamento pelo diferente, né, mas essas questões elas são bem trabalhadas na educação infantil. Não, mas assim, a questão discriminatória, né, eu queria ligar mais ou menos igual quando se fala de racismo, né, que a criança já tem aquela coisa que já traz de casa com Uhum, ela, sim. né, se existe isso, se com os pais, se tem que lidar com esse tipo de situação, por exemplo. Por exemplo, os casos de racismo, Uhum. tem muito Acontece, ainda. né, acontece muito na escola, assim, hoje em dia, como a gente tem todo esse trabalho e a gente tem leis que nos apoiam, então eu acredito que menos, né, menos seria não que aconteça menos, mas ele é mais velado, né, mas ele acontece. Mas em relação à criança com deficiência, eu acredito que não, assim, eu acho É que mais com a criança negra. eu acho que a questão do racismo ela é mais forte, principalmente o racismo religioso, né? Porque hoje em dia a gente diz que a escola ela é laica. A escola ser laica não quer dizer que a gente não vá conversar sobre nenhuma religião, pelo contrário, quer dizer que a gente vai conversar sobre todas as religiões, Sim, né? E quando a gente vai conversar principalmente sobre religiões de matrizes africanas, a gente sempre percebe que existe sim, né, o racismo religioso ele ainda é muito forte. preconceito. É, as religiões de matrizes africanas, ela ainda são endemonizadas, assim, muito. E como vocês fazem para poder trabalhar todas essas questões, racismo, discriminação, a intolerância religiosa? Qual o papel da É. escola? Hoje em dia a gente tem materiais oferecido mesmo pelo governo que nos apoiam, né? Então a gente tem o currículo da cidade, a gente tem um currículo para as relações étnico-raciais. Então, principalmente, isso é importante para a gente dizer para as famílias que a gente está apoiado dentro de uma proposta do governo, né? A Sim. gente tem leis, né, que dizem que a gente deve trabalhar, né? eh, a, as relações étnico-raciais, as indígenas, as questões indígenas, então a gente tem leis que nos apoiam. Então, quando a gente vai falar com a família, a gente está pautado dentro das leis que nos regem. Então, a gente tem esse apoio, né? Mas isso não quer dizer que a família vai aceitar, né? Então, a Sim. gente tem que conversar. Quando alguma coisa assim é muito gritante, a gente chama a família para conversar e Mas esclarece. até a questão, assim, da escola praticar, né, eventos que informem, né, apesar de que todo mundo hoje em dia, Uhum. né, com a informação, é muito difícil a pessoa falar que é desinformada, né. Mas mesmo assim, a escola pegar e passar, fazer alguma atividade, um teatro, né, ou qualquer questão desse tipo, uma roda de contar histórias, por exemplo. Sim.
Olha, eu posso te dar um exemplo, por exemplo, assim, na minha escola, a gente fez um projeto onde a gente levaria bonecas negras para casa. Então, todo final de semana, uma criança da sala era escolhida para levar a boneca para casa. E aí, dentro desse projeto, teve famílias que não quis receber. Falou assim: "Não, eu não quero receber essa boneca feia em casa". Então, a gente chama para conversar, né, fala da importância, mas quando a família é muito resistente, a gente não tem muito o que fazer. O que você acha que falta, assim, na educação, na questão de informação? O papel que a escola hoje deveria desenvolver para informar as famílias, que muitas vezes estão desinformadas, até mesmo na questão do direito. Sim. Olha, a escola, ela tem um papel um pouco limitado, né. O que a gente faz é acolher essas famílias, é conversar, é chamar para reunião, por exemplo, nas questões da criança com deficiência, né. Então a gente faz um grupo, convocando todas as mães de criança com deficiência, até mesmo para elas trocarem informações, né. Então uma Sim, fala assim: "Olha, eu sei que ali naquele posto você consegue uma psicóloga, eu sei que ali é mais fácil de conseguir TO". Então tem muitas famílias que elas desconhecem os direitos dela, né. Então elas não sabem que elas têm direito. Então, primeira coisa que a família de uma criança com deficiência ela tem que conseguir é o laudo, né. O laudo vai dizer qual é a deficiência daquela criança, do que ela precisa. A partir do laudo, as famílias elas têm muitos direitos, mas elas elas ficam desconhecem. totalmente desamparadas, né, na questão de Sim. redução de impostos, por exemplo, benefício assistencial, a pessoa com deficiência, e por aí vai, né. Isso, então ela durante esses grupos, elas vão descobrindo: "Olha, eu com laudo eu não preciso mais pagar o IPVA, Sim. né, com laudo eu consigo viajar, eu tenho direito a uma viagem, né, grátis". Então, durante essas reuniões, elas vão trocando essas informações, mas, falta assim, falta apoio para essas famílias, um lugar de referência onde elas pudessem ir e ter todas as informações, né, de todos os direitos dela. Falta. Você percebe alguma diferença em uma criança que ela tem a criação solo e uma criança que é criada no método tradicional, que tem os pais? Percebe alguma diferença no desenvolvimento ou até dificuldade mesmo? Olha, eu vejo assim, eu não é que eu perceba alguma diferença, assim, no desenvolvimento, da criança. Eu acho que tem mães solos que tentam dar conta de tudo, né, e que às vezes até conseguem, mas eu vejo que elas passam por muitas dificuldades, principalmente as mães de criança com deficiência. Então, quando a criança é diagnosticada com deficiência, muitos pais, homens, né, deixam essas mães, né, Sim. eles não são capazes de enfrentar essas dificuldades e eles abandonam as suas companheiras. Então essas mães, elas têm que, por exemplo, quando a criança, ela tem o tratamento, ela precisa de disponibilidade de tempo, ela precisa levar um dia no psicólogo, outro dia no TO, outro dia no fono, e sozinha ela encontra muita dificuldade, por exemplo, ela precisa trabalhar, porque ela tem que sustentar essa família, né. Sim. Muitas vezes esse pai não paga, né, nem a pensão e ela tem que correr atrás dos direitos dela e ela não consegue ter tempo para isso. Então, a criança que ela não tem tratamento, isso a gente percebe, É que justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque, por exemplo, eu já vi situações que, no caso de crianças que participam do EMEI, né, é somente meio período, são algumas escolas só que têm o período integral, isso. né, e aí, de repente, essa mãe precisa trabalhar e não tem com quem deixar, e às vezes o salário daquela função é tão abaixo que, se ela for pagar alguém para cuidar no período que não é da escola, ela teria um sério problema com isso. Então, nessa questão,
as mães deveriam ir atrás de algum benefício, né, assistencial. Eu acho que tem muita desinformação com relação a isso. Ou até mesmo de ir atrás da pensão alimentícia, de uma forma de garantir para poder auxiliar, né, nessa criação. É muito difícil na questão da maternidade solo. Sim, ela tem que ter, ela precisa de tempo, né, para resolver todas essas questões e mesmo ao mesmo tempo ela precisa trabalhar e ao mesmo tempo ela precisa cuidar dessa criança. Eu vejo de relatos de mães que muitas vezes, além da escola, ninguém quer ficar com essa criança. Então, às vezes até tem as cuidadoras, mas as cuidadoras não querem cuidar das crianças com deficiência, né? Então, ela precisa de uma rede de apoio que às vezes ela não tem. Então, Sim. ela precisaria de uma vizinha para ficar, ela precisaria de uma avó, né, da mãe. Ela não E encontra. já não tem ajuda do Estado, né, porque a Sim, pessoa precisaria deixar a criança ali na escola no período integral para poder trabalhar até para sobrevivência, isso. né. E quando é a questão de crianças deficientes, é até pior, porque realmente é uma condição que não tem como trabalhar, porque precisa passar em determinados Isso, é muito difícil, né, o mundo empresarial entender essa mãe, né, que ela vai também. precisar se ausentar tantas vezes para tantas consultas que essa criança precisa passar, que muitas vezes ela vai precisar sair mais cedo, muitas, Não, então e às é bem vezes é difícil. semanal, às vezes é semanal, você tem que Isso, passar em fonoaudiólogo, psicólogo, fazer sim, vários acompanhamentos que impossibilita, às vezes, a mãe de trabalhar, né, então isso, acaba complicando, isso, é e não bem tem esse difícil. amparo do Estado, né, Não, não tem. é muito difícil. Questão de vocês conseguem identificar, né, ou como vocês conseguem identificar, por exemplo, uma criança que está sendo vítima de abuso ou de maus tratos? Olha, a gente, como a gente acaba ficando muito tempo com essa criança, né? Fica um período de 6 horas, de 4 a 6 horas, né? Com essa criança, a gente acaba identificando algumas coisas que levam a gente a pensar, né? Que essa criança possa estar sofrendo alguma coisa. Mas a gente não tem como, dizer assim: "Olha, está, né, sofrendo abuso". O que a gente pode fazer é observar algumas situações, a criança dá indícios de algumas coisas, né, a gente perceber Alguns comportamentos. alguns comportamentos que levem a gente a pensar isso. Quando a gente percebe, identifica ou, acha que a criança principalmente, assim, questão de maus tratos de, machucados, né, vem com hematomas. Então nossa primeira ação, assim, é encaminhar para a direção, né, e a direção encaminhar para o conselho tutelar. Sim, que é o ideal, né. Sim, e a partir daí essa criança, né, ela tá sobre os cuidados do conselho, o conselho vai, verificar a situação Se e realmente houve isso, e se realmente constatar que a criança está passando por alguma situação, que não deveria, e aí acho que chega, você pode me dizer melhor, assim, né, nos casos de acho que consegue tirar da família, né, tenha um termo para essa, sim. ir para abrigo, essas coisas assim até. É, porque passa por todo um processo, né, tem que ver se Aham. verificar se realmente houve o abuso, o maus tratos. O cons A princípio passa pelo conselho tutelar, né. Sim, E aí depois é feita a denúncia, entra a intervenção do Ministério Público, e aí, se realmente for comprovado, perda da guarda, passa para um isso, familiar mais próximo, né, no caso os avós, os tios. sim. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os professores e para os pais? Olha, para os professores, cuide-se, né? Cuide da sua saúde, não se esqueça.
Reserve um tempo para você, porque assim, a escola, a educação, ela é muito desgastante, então você precisa se cuidar, né? Reserva um espaço para você fazer, do seu tempo para você fazer aquilo que você gosta, para ir para uma academia, para praticar um hobby, para ter um momento de leitura, se cuidar mesmo, porque a situação dentro da sala de aula, ela não é fácil, ela é bem desafiadora, né. Para as famílias, eu acho assim, a gente fica, né, com o bem maior, o mais precioso deles, que são Sim, os filhos dentro da escola, né. Então tentar também acolher esse profissional, saber entender, né, as dificuldades pelo que eles passam, né, e entender qual que é realmente, o objetivo da educação, né, aonde a gente quer chegar, né. verdade. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.